falar nisso, me conta aí. Eu queria tanto saber, não sei se você já contou isso aqui nesse podcast, como é que foi lá, fora do Brasil, que você acabou de chegar. Ah, não. Todas as vezes é um somatório de experiências, né? Com o tempo, o que a gente mais quer é um network, é conhecer colegas de outros locais, outras realidades, né? Tem realidades, talvez, de acesso melhores que a nossa, tem piores, mas a troca de experiência, né? A troca de vivências, de dificuldades, tá, gente? Parece que a gente só fala... De coisa boa que tem lá case fora. de sucesso, tanto interno como fora, mas sempre, para essa chegada, eu sempre brinco assim, que não há aprendizado sem manchas, né? É verdade. Então, assim, teve uma escalada gradual para a gente estar aqui hoje, conseguir ofertar um serviço de qualidade, informação de qualidade, né? Para devolver, para entregar o que tem de melhor. Que hoje a gente, graças a Deus, tem acesso, tudo que tem. Eu sempre brinco que o que tem lá fora tem aqui. Pois isso que eu queria te perguntar. Não tem nada você vê hoje diferente? Que tem lá Não, fora. né, Doc? Não tem, né? Não tem basicamente nada. O que a gente tem é dificuldade no acesso. Ah, tá. No acesso porque não são todos os convênios, não são todos os pacientes que conseguem custear isso. Mas em termos de tecnologia, do que tem de mais avançado de cirurgia no mundo, a Sociedade Brasileira de Coluna é expoente fora. A gente dá curso no Brasil e no mundo todo. Então, o que tem fora tem aqui. Top, né, Doc? Bem legal, né? Diferente da fisioterapia. Quando a gente viaja para fora, Doc, o que acontece nas fisioterapias fora do Brasil? Primeiro, tem muito home care, né? Que eles investem muito nesse home care. Então, como é que é feito o home care? Eles orientam o paciente ali no ambulatório e pede para ele fazer em casa. Repetir só em casa. Isso. Aí ele volta, né? Depois de uma semana ou 10 dias, e aí tem outras orientações. Ou seja, não tem esse tete-a-tete... Esse contato diário, né? Que a gente tem aqui no Brasil. E eu acho isso um super diferencial, sabe? Por exemplo, eu acredito que você também tem muito caso desse de pacientes que vêm de fora do Brasil para operar aqui no Brasil, né? Porque é totalmente diferente. Né? A oportunidade do cuidado cirúrgico e pós-operatório é muito melhor, assim, que eu vejo, né? Todos esses pacientes que vêm de fora falam que o cuidado, a atenção é totalmente diferente, né? Que aqui o médico corre atrás tanto do pé e pós-operatório. Você está preocupado com a reabilitação do paciente. Não, operou e cada um segue sua vida, né? Tem muito Fica disso. meio solto, né? Aqui não, é um trabalho bem mais individualizado, protegido, uma resposta bem melhor. E uma coisa que eu percebo, Doc, por exemplo, outra coisa que eu vejo acontecer, e eu tô falando isso por experiência de causa mesmo, né? E eu até queria te perguntar se isso é comum de acontecer, mas com você eu nunca vi. Nunca vi acontecer, tá? Mas eu vou te perguntar porque pode ser que seja comum. Paciente que opera, tirou uma hérnia de disco ali, fez uma endoscópica como você faz. É comum reherniar, doutor? Essa é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Existem vários trabalhos no mundo mostrando que a reherniação, ou refazer a hérnia, né, está muito ligado com a curva de aprendizado, tá? Uau. A técnica utilizada, tá? Porque tem diferentes técnicas, principalmente que a gente usa duas mais clássicas, que é a interlaminar, que você entra bem no meio da coluna, e a transforaminal, que entra ao lado. Geralmente, a transforaminal tem uma tendência maior a reherniar, tá? Respondendo direto a tua pergunta, de literatura, de 2 a 3% de reherniação é totalmente aceitável. Eu sempre oriento para o paciente que isso pode acontecer, um índice baixo, é um índice muito baixo, mas ele pode girar em torno de 2 a 3%. Eu tô te perguntando isso, doutor Daniel, porque eu nunca recebi caso seu de herniação, né? Eu nunca tive. Graças a Deus. Mas eu já tive 2 já. Mas eu tive de outras pessoas e de outras, né, de outros doutores, mas é isso que me traz essa dúvida, né? De pensar assim, o porquê hernia? A reherniação, doutora, ela acontece por algo que a fisioterapia faz, ou seja, uma fisioterapia mal feita ou talvez muito intensa, ou tem a ver mesmo com a própria fisiologia ali do paciente? Você falou de curva de aprendizado, né? Isso tem a ver com o doutor, né? Isso tem a ver com o doutor. O doutor, ele precisa ter uma curva boa, né? Lógico. Isso tem a ver com o doutor, com a técnica. Com certeza isso tem a ver com o doutor. Um doutor que... Eu costumo brincar que eu passei por 3 fases na reherniação. No início da cirurgia endoscópica, ou da cirurgia de coluna,
que você tem medo da técnica e você vai um pouco mais calmo, o meu índice de herniação foi basicamente 0. Uhum. Quando eu dominei a técnica, que aí eu falei assim, pronto, agora eu tô em casa e vou extrapolar. Que eu fui muito agressivo, porque eu dominei a técnica. Uhum. E aí foi quando eu tive meus casos de herniação. Ah, tá. Eu achava que estava fazendo uma coisa melhor, porque eu tirava tudo, e não é o que acontece. Então, entendi. eu apanhei também. Não foi assim que eu não dominasse a técnica. Eu sabia muito a técnica e fiquei tão confortável que eu fui além. Entendo. Uhum. E depois a maturidade te ensina que não. Faz o que precisa, faz bem feito. Uau. E para. Aí o índice de RNA cai basicamente a 0. Uhum. Mas eu passei os casos que eu tive foi quando eu dominei a técnica. Que eu achei que não ia acontecer. Foi quando eu dominei a técnica que eu fui além. E muito interessante você falar isso, doutor Daniel, porque eu vejo assim que às vezes o paciente ele não olha isso, né? Às vezes ele procura o doutor por questões que não são tão inerentes ao que ele precisa, né? Então eu olho ali, alguém que me indicou. Eu olho ali, é o doutor blogueirinho que está fazendo... Tem o blogueirinho que tem 30 né? mil 30 seguidores. milhões de seguidores, né? Ele não olha essa curva de aprendizado. E é interessante falar isso com você, doutor, porque eu tive um outro caso de uma outra paciente, mas foi cirurgia de quadril, sabe? Foi aí que eu tive a oportunidade de entender essa curva de aprendizado. E é um indicador que ninguém olha para isso. Ninguém olha. É até uma coisa que quando a gente vai literalmente vender, né? Nós vendemos um produto, uma cirurgia, tem um valor agregado. Lógico. Tem um valor agregado, porque a gente faz essa cirurgia desde o lançamento, tem uma curva, um número muito grande de pacientes operados. Gigante, né, Doc? N gigante. E além de operar casos muito bem indicados que fazem diferença, operar o tanto que precisa. Eu sempre falo isso. A gente opera hoje o que precisa. Não, às vezes, o que a imagem está a mais. Opera o que precisa, resolve a dor do paciente. E você vê, assim, Daniel, que a fisioterapia, uma fisioterapia talvez ou mal indicada ou mal conduzida, te traz problema? Assim, sendo bem sincero, eu queria muito que você falasse sobre isso, porque, assim, pro público fisioterapeuta é preciso que a gente tenha também, doutor, uma meia-culpa. Uma humildade intelectual. E entender, assim, que a gente não é Deus também. Tá. E que eu sou tão dependente do médico quanto ele é de mim. Porque, assim, doutor, eu vou te ser bem sincero, nos cursos de fisioterapia existe uma arrogância hoje na criação dessa geração nova que está chegando, sabe? Como se eles fossem a honra, o poder e a glória só de ter formado fisioterapeuta. E a gente sabe que não é bem assim. Que é o dono da verdade. Que é o dono da verdade. Então, isso também é curva de aprendizado, como você está dizendo, né? E uma outra coisa que acontece, doutor, é como se, assim, o fisioterapeuta bom, ele não fosse dependente do médico. E, na verdade, é tanta imaturidade isso, porque, assim, nós não somos dependentes, nós somos interdependentes, né? É uma parceria, é uma equipe. É uma via de mão dupla, sempre. É uma troca, né? Então, assim, então eu queria muito que você desse esse recado, doutor, para os fisioterapeutas que estão entrando no mercado agora, para deixar um pouco essa soberba, sabe? Assim, essa arrogância de achar que você é a honra, o poder e a glória. Porque muitas vezes... vive só, né, Jerusa? E vive só, porque muitas vezes você vai atrapalhar o processo do paciente, você vai atrapalhar o processo tão bonito que você fez ali num transcirúrgico bonito, né, doutor? Então, eu queria saber como é que você vê isso, assim. Esse diálogo, ele é tão importante... Porque você sabe, tem paciente que eu opero e fala assim, Jerusa, manda ver, tá pronto para carga, tá pronto para reforço muscular. Isso. E tem casos que a gente, foi uma cirurgia um pouco mais delicada, foi mais chato, eu manipulei mais, vamos mais devagar, vamos começar com analgesia. Então, essa via de mão dupla, esse vai e volta, é fundamental para o paciente. Mas já teve casos, Doc, de fisioterapeuta atrapalhar a sua vida? Já, infelizmente já. A gente fica até um pouco perdido se isso foi coincidência e ia acontecer, mas eu já tive alguns pacientes que, eu cheguei na fisioterapia e não tinha nada, e o cara me mandou fazer isso, eu saí de lá com dor, eu saí pior, e ele volta ao meu consultório e fala, naquele local eu não volto mais. Já. Alguns bons casos. Alguns bons casos, né? Alguns bons casos. Essa nossa responsabilidade, doutor, com o paciente e com a outra ponta que é vocês, né? Os médicos que
que tenha confiança em entregar o paciente para nós. Isso é tão importante. E eu acho que falta muito, sabe, doutor Daniel? Falta muito de humildade mesmo. Vou ser bem sincera. Dos dois lados. Eu acho que falta. Porque, assim, doutor, é preciso que a gente sempre pense, como você falou, o maior beneficiado ali é o nosso paciente em saber que a gente está trocando ideia, que a gente está conversando e que a gente está estudando juntos, né, doutor Daniel? Essa verdade é tão grande, assim, eu vou tomar um pouco a liberdade até da intimidade nossa, que nem todo caso é, assim, cirúrgico, nem todo caso é totalmente clínico e fisioterapeuta, que eu operei teu esposo. É verdade. Operei teu esposo. Então, assim, a gente tentou ao máximo, usou de tudo que era possível. Não foi o primeiro paciente que isso aconteceu, mas operei teu esposo e, graças a Deus, cirurgia bem feita, indicada. Eu brinco que sumiu, né? Não faz retorno mais. Não, quando o paciente some, a gente sabe que ele tá bom, né, doutor? Tá bom. Não é? Tem alguns anos que já não aparece em casa, né? E o Danilo foi um caso interessante, pessoal, só para vocês saberem. Meu marido, ele é pecuarista, né? Então, trabalha muito com fazenda, cavalo, peso, carga. E ele tinha 2 hérnias importantes cervicais. A gente tentou de tudo, até o ponto do Danilo pedir pro doutor Daniel socorro, não aguento mais, me opera. Me opera, né? E aí, um outro dado que foi muito interessante, né? O doutor Daniel fez a via anterior, que todo mundo assusta até hoje, né? E fala, nossa, mas cortou o seu pescoço, né? Pequenininho, né? Pequenininho, e aí fez 2 próteses pequenininhas cervicais. Danilo tinha uma dor irradiada muito forte, uma cervicobraquialgia. Ele tá ótimo, continua no trabalho da fazenda. Sumiu de você por conta disso, doutor, porque tá jóia. Tá bem. Tá bem mesmo. Então, esses casos de sucesso, graças a Deus, a gente tem mais para contar do que casos de não sucesso, né, doutor? Bem mais casos favoráveis, né? Muito mais, né? Esse sucesso do que não resposta, né? E é verdade. Ô, Doc, e ainda você indica artrodese? Em que caso que você indica artrodese hoje? Porque eu também queria esclarecer isso para os fisioterapeutas, que eu acho que é importante, porque às vezes o fisioterapeuta ele fica assim, mas o doutor fez artrodese, como se fosse assim, olhar com uma cara meio ruim, né? É óbvio que tem casos que a gente indica, né, doutor? A expectativa e a tentativa é de devolver movimento. Mas para aquele paciente que a coluna já gastou a tal ponto que ele já perdeu o disco, a faceta já está toda reduzida com artrose. Aquele nível já não movimenta mais. Então, nesses pacientes, a artrodese tem uma resposta melhor, tem um resultado melhor do que você tentar resgatar movimento de um segmento que já está rígido pela própria fisiologia da doença. Então, a artrodese está restrita hoje a casos de artrose avançada. Como que eu vou tentar devolver um disco de um local que não tem mais disco? Não tem mais disco, né, doutor? O paciente entende muito isso quando você compara um joelho a um quadril. Quando a cartilagem gastou, não tem mais o que se ofertar. Aí a prótese, a artrodese, a cirurgia de substituição é bem indicado e os resultados são bons. A gente tem vários pacientes juntos fica de artrodese, né? Que ficam bem. Então, quando bem indicada, né, doutor? Bem óbvio indicado. que ainda tem que acontecer, né? Tem, eu acho que não vai parar nunca. Nunca, né? E a última pergunta que eu queria te fazer, gente, não estou entrevistando ele não, tá? Mas é porque eu sou curiosa para que a gente esclareça para esse público que está vendo esse podcast também. Doutor, infiltração, quando fazer, quando não fazer, ela resolve, não resolve? O que você me diz da infiltração? Essa pergunta é fantástica, né? Eu não sou um dos principais adeptos para... não sei se seria essa a resposta. Adeptos da infiltração. O que eu sempre falo para o paciente, muito verdadeiro, todos os meus pacientes escutam isso, que a infiltração, igual eu comparei o desgaste a uma ruga, a um botox, a um cabelo branco, a infiltração é um botox. A infiltração é uma tinta no cabelo. Ela não vai curar artrose. Se alguém vende isso, pelo amor de Deus, a infiltração não cura artrose. Infiltração substitui um líquido ou deixa para informar para o teu cérebro que aquele segmento está inflamado, que está machucado, está com artrose, está doloroso. A infiltração tem um período de vida, ela tem uma duração, tá? E quando que ela é bem indicada? Quando o paciente está com muita dor, que está muito desconfortável, não é um caso cirúrgico, e eu sempre combino, eu vou te infiltrar para você melhorar de dor e reabilitar músculo. Aí era o ponto. E reabilitar músculo. Porque senão... Doc. Não massa. Vai perder o efeito. Vai perder o efeito, né? Ontem eu recebi uma paciente com uma dor cervical muito forte, não é paciente sua. Ela falou, fiz uma infiltração em junho do ano passado. E fiquei até dezembro bem.
Mas aí você viu, a infiltração não adiantou nada. Eu falei, amiga, como não adiantou nada? Você fez em junho, você ficou bem até dezembro, melhorou. Isso. Foi ótima a infiltração. Foi ótimo. Você ficou, foi top, né? Tem que ser combinado com o paciente. Né? Porque se ele esperar que aquilo vai curar ele, né? não. Aquilo é uma oportunidade, uma janela que se abre de uma oportunidade dele trabalhar fortalecimento muscular, perda de peso, quem fuma parar de fumar, melhorar a qualidade de vida para aquela articulação conseguir ter vida só. Que eu acho massa é isso, Daniel. Quando você coloca o paciente... Por exemplo, já aconteceu de termos casos de paciente com dor grave e que você nem indica infiltração. Você indica um medicamento, né? Você faz uma parte analgésica boa, um suporte... Que resolve na maioria dos Pronto. casos. E aí, o que acontece? Quando você abre essa janela para mim, e aí entendemos isso em conjunto, é fantástico. Porque eu consigo entrar mais pesado com o paciente, né? Trazendo no fator causador da dor. Exato. E aí a gente consegue... É o que a gente sempre fala, né? Aí é uma tentativa honesta. Porque se o doutor Daniel me deu a janela de oportunidade, trazendo a analgesia, você fez uma reabilitação bem feita e ainda assim estamos com dor, então tentamos de tudo. Né, Doc? Eu acho que é a tentativa mais sincera e mais honesta que se tem, Temos né? alguns casos, né? Graças a Deus, né, Doc? Que a gente tenta. Muitos funcionam, Muitos alguns não não funcionam. funcionaram, que a gente vai partir para outra coisa. É isso que eu acho muito legal em você. Eu falei que era a última pergunta, mas é mentira. Eu só tenho mais uma pergunta, que esse caso, essa paciente me lembrou. Canetas emagrecedoras e coluna, doutor. Ai. Essa é boa. Essa é muito boa, não é, doutor? Ontem também, essa mesma paciente com uma... Tá bastante na moda, né? Agora, não, eu vou te contar. Foi muito interessante, porque ela veio com esse histórico de ter feito infiltração na coluna cervical e tarará. Fiquei boa 6 meses, enfim. Na hora que eu comecei a avaliação dela, doutor Daniel, que eu pus a mão nas costas dela, não tem nada de músculo, só tem pele. Tem pele. Na hora que eu puxei, assim, ela parecia um cachorro bulldog, assim, ó. Lá vinha a pele dela. Aí eu falei no ouvido dela, que a gente estava fazendo a avaliação dela no laboratório, com outras pessoas juntas. Eu fui no ouvido dela, falei assim, tem canetinha emagrecedora aqui? Ela falou assim, claro que tem. Foram 10 quilos em 2 meses. Ah! Pronto. Né? Que quando é que eu vou conseguir melhorar? Tem até hoje, está descrito, né? A face, né, do Mounjaro, né? O nome comercial. Do Mounjaro, do Ozempic, né? Do Ozempic, Cabeça de Ozempic. Cabeça de Ozempic. Porque a canetinha, ela leva embora peso, mas ela leva embora principalmente músculo, né? Eu sempre falo para o paciente, é legal a perda de peso, é muito bom, é desejável, mas não perder 10 quilos em 2 meses, porque foi muito músculo embora. E é difícil buscar ele para trás depois, né? Tem que ter um bom senso, um cuidado. Eu acredito também, doutor, que isso tem a ver com o que você falou, né? São os pacientes que vão chegar para nós agora, viu? Porque eu acredito fortemente que... Eu estava vendo um podcast essa semana falando que até o ano que vem, doutor Daniel, as canetas serão vendidas na farmácia com preço de Tilenol. Com baratinho, igual o Tilenol. Quando cair a patente, vai todo mundo... Né? Vai todo mundo comprar baratinho na farmácia. E aí traz-se um problema, né? De saúde pública mesmo, né? Que são as hérnias. O paciente vai herniar, não tem dúvida. A gente vai colher isso daqui uns anos. Né? Bastante. Esse emagrecimento rápido, ele é deletério para qualquer função articular que precise de um músculo para sustentar. Vai ter problema em joelho, vai ter problema em quadril, coluna sofre muito. Nossa, eu vejo que a coluna talvez vai ser o principal, né, doutor? Porque o eixo de sustentação vai embora. Vai embora. Músculo. O músculo vai embora, o core vai embora, o quadríceps vai embora, né? Ninguém está preocupado com isso, né, doutor Daniel? E uma outra coisa que esse podcast falava é que, assim, o quanto que nós vamos ter a diminuição de atuação de profissionais como professor de educação física e nutricionista. Por quê? Porque os pacientes não querem mais isso. Então, hoje, eu estou tendo uma gama de pacientes, doutor, que não faz acompanhamento nutricional adequado e muito menos suplementação. Então, a caneta emagrecedora, ela leva embora tudo, como você disse, e o paciente não repõe nada. E a gente está vendo isso dentro de casa, Jerusa. Doc. Todo mundo usando, não tem é? um familiar que a vizinha usou e ele pegou aquela dose, e comprou, replica. Trouxe de fora e replica sem nenhum acompanhamento médico do nutricionista. Ele só faz. E agora está vindo a consequência. As consequências. Né? E aí, a outra questão que veio falando, né? Que eles não vão procurar mais o personal trainer. Por quê? Porque ninguém quer pagar o preço de nada, né? Todo mundo quer a coisa mais fácil. Na verdade, eu acho que a resposta é essa. É um sentimento, é uma coisa do ser humano.
atalhar caminhos, né? A gente quer correr pelo mais fácil. E o mais fácil é usar uma canetinha do que ir para uma academia, fazer um fortalecimento treino muscular, né? Um reforço muscular, que é o que a gente bate tanto, né? Que a longo prazo é o que dá qualidade de vida para o paciente. Não é a canetinha isolada, né? Então, doutor Daniel, eu espero que esses pacientes tenham essa conscientização, né? Que essas canetas emagrecedoras vão trazer uma qualidade, óbvio, como você falou, da obesidade, mas que vão trazer também muitas perdas, né? E que a gente se atente para isso, né? O cuidado muscular, o cuidado alimentar, suplementar, o treino, né, da academia, ele precisa ser lembrado isso sempre como um adjuvante às canetas emagrecedoras. Caso contrário, vai chegar para nós dois. Vai chegar, e até um recado que a gente sempre deixa, né? Que músculo é vida, movimento é vida, e é o que a gente tenta, de todas as formas, devolver. Devolver o paciente sem dor, devolver o paciente com função, né? A gente sabe de algumas doenças que perdem função. Para quê? Para que ele corra atrás, que ele faça a contrapartida dele, em buscar qualidade de vida, em buscar músculo, em buscar movimento. E é para isso que a gente está aqui, né, doutor? Para que ele seja reabilitado, cuidado e que tenha vida longa, né? Vida longa, com qualidade, de preferência sem dor. E eu acho que esse é o principal recado da gente aqui hoje, né? É isso. Muito feliz de estar aqui, doutor. Educação para a saúde. Amém. Te agradeço demais. Você, a gente fica aqui conversando, batendo papo. O pessoal já mandou a gente calar a boca, tá, gente? Vou falar a verdade para vocês. Aqui, o povo falou que é pra gente parar, tá bom? Eles vão ficar enjoados e a gente tá aqui conversando. Mas foi ótimo. Obrigada, Obrigadão doutor. de coração, bem. Obrigada, meu amor. Sempre uma honra. Para nós também. Obrigada.